Olá pessoas, tudo bem com vocês? No último vídeo a gente conversou sobre algumas dicas para fazer com que a bateria do seu carro não morra prematuramente. Isso gerou diversos comentários super interessantes na coluna do UOL Carros e são esses comentários que eu tô trazendo hoje pra gente conversar, discutir, entender um pouco melhor e tirar algumas dúvidas. Então vamos lá aos comentários que eu separei pra gente conversar sobre. O primeiro é do Robert, ele fala sobre Opalas antigos que tem uma espécie de botão rosqueado no assoalho que cortava o negativo da bateria. Ele fala que a bateria durava pelo menos um ano a mais usando esse recurso e que hoje ele usa na motocicleta Fantástico isso. Ele está falando sobre o que a gente chama de chave geral. Isso era um recurso muito, mas muito usado mesmo em carros antigos. A minha V-Maguete tem, e é um recurso que eu pretendo colocar no Maverick também quando ele estiver pronto. A vida inteira eu vi meu pai usando isso nos Fuscas que ele teve, os que ele comprava que não tinha ele punha, e alguns já vinham com. E ele é muito legal, é um recurso muito legal mesmo. O que acontece é que em vez de você ir lá, na hora que você vai estacionar o carro, em vez de você ir lá e tirar o cabo, né, do negativo da bateria, você tem esse recurso que é mais cômodo, é uma rosquinha ou às vezes um botão, enfim, tem várias soluções, mas você desligava a bateria de dentro do próprio carro. No último vídeo eu comentei sobre deixar a bateria acabar nos carros modernos, que isso pode gerar transtornos porque você pode desde perder só as configurações das suas estações de rádio, como inclusive perder algumas configurações importantes do módulo do sistema. Tem carro, por exemplo, que a chave é codificada e você... Se você perde essa codificação da chave, você não consegue nem ligar teu carro mais. Então é um recurso que é muito interessante para carros antigos que não tinham eletrônica, né? Mas para os carros modernos que precisam do suporte da bateria o tempo inteiro para manter outros sistemas do carro, já não é um recurso tão recomendável assim. Depois, a gente tem um comentário aqui, Digital Science. Eu não sei se é um cara ou uma menina que está comentando que nessa época de pandemia tá complicado, né? Na situação desta pessoa, por exemplo, essa pessoa tá no interior e os carros estão em São Paulo, então nem dar partida no carro não é possível. E aí a pessoa está dizendo que tirou as baterias do carro, levou para casa, onde ele tem um carregador de bateria. E está perguntando se foi uma coisa legal de fazer, né? Sim, foi uma coisa legal de fazer. Primeiro, ter um carregador de bateria em casa eu acho que é muito legal, e ter um auxiliar de partida no carro também é outra coisa muito legal de ter. Vocês encontram esses equipamentos em qualquer loja de autopeças ou esses supermercados automotivos, né? E são recursos bem legais de ter mesmo. No caso desta pessoa, como parece que não existe outra alternativa, né? Talvez não tivesse ninguém para ligar o carro de vez em quando, enfim, não tinha outra alternativa. Então é legal sim, tira as baterias do carro, elas vão deixar de perder carga ao longo do tempo, né? Porque mesmo com o carro desligado, os sistemas eletrônicos precisam da bateria para serem energizados, então ao longo do tempo eles vão consumindo a bateria gradativamente, então você corta esse processo, leva as baterias para casa e quando isso tudo passar, né, na noite anterior que você for voltar a ligar os teus carros, você põe lá as baterias para carregar no carregador de bateria com uma carguinha lenta, que é mais saudável para elas, e beleza, instala no carro, reconfigura as coisas que foram perdidas e vida que segue. Então sim, é uma coisa legal de fazer. Mas só realmente se você não tiver condição de ligar o carro, né, e rodar com ele e tal.
Luiz Antônio pergunta se é vantajoso colocar uma bateria de potência maior no carro, se vai durar mais tempo. E aí ele dá o exemplo de uma bateria, de tirar a bateria de 60 amperes e colocar uma de 75. Vai durar mais tempo, mas talvez não seja tão vantajoso assim. Primeiro porque, obviamente, a bateria maior vai custar mais caro também. E aí você tem que considerar que uma bateria maior, o alternador vai demorar mais tempo também para devolver carga para essa bateria. Então você tem que ter isso em mente, que você vai ter uma bateria com capacidade maior, o alternador vai ter que ter mais tempo para devolver carga para ela. Além disso, tem que ter um limite aí, né? Talvez uma bateria muito maior do que a original do carro, porque assim, o carro foi desenvolvido, se ele vem da fábrica com uma bateria de 60 amperes, é porque o consumo dele vai caber ali naqueles 60 amperes. Se você coloca uma bateria muito maior, ou por exemplo, gente que instala sistema de som muito potente no carro, às vezes coloca até uma bateria adicional, né? Uma bateria auxiliar para alimentar só o sistema de som. Essas modificações, em algumas situações, requerem mais alterações no sistema elétrico do carro. Então, talvez trocar um alternador, né, para suportar para lidar, né, com essas baterias maiores ou adicionais, enfim. Então, às vezes, essa modificação que para você parece ser pequena, às vezes para o carro vai exigir outras modificações que vêm aí na cascata, e aí torna ainda menos vantajoso. Então, no final das contas, precisa fazer conta, sabe? Para ver se o valor de uma bateria maior vai compensar pela durabilidade. Sinceramente, eu nunca fiz um cálculo desses. Mas acredito de verdade que talvez não seja tão vantajoso, não. E o Fernando colocou aqui que gostou das dicas e que acrescentaria que é importante, nos primeiros sinais de fraqueza da bateria, levar o carro direto para um autoelétrico para fazer um teste na carga, né, no sistema de carga, e fazer a substituição da bateria se for necessário. Fantástico! Eu vivo reforçando para vocês aqui que manutenção preventiva é muito melhor do que você ter que lidar com uma situação onde o carro quebra e te deixa na mão e aí você tem que desembolsar uma grana lá que não estava prevista. Então, o que ele colocou aqui, eu acho que é perfeito. Inclusive, eu me lembro de ter comentado no vídeo anterior, né? Para não deixar a bateria morrer. Nos primeiros, quando ela começa a dar sinais, né, de que tá ficando cansada já, é legal a gente ir lá dar uma olhadinha, fazer o teste sim e substituir ela se o desgaste já tiver realmente muito avançado. O próximo comentário é uma pessoa dizendo que não sou machista de jeito nenhum, mas colocar uma mulher para dar dicas de carro não tá muito certo, não. Talvez ele prefira uma marreta, mas vamos para o próximo que seja relevante. Ah, sim, o Adriano comentou sobre o sistema Start-Stop e se referiu a esse sistema como o inimigo número 1 das baterias. Então, vamos com calma. O sistema Start-Stop, para quem não conhece, é aquele que quando você para com o teu carro no sinal vermelho, por exemplo, ele desliga o motor, né, do carro e assim que você pisa no acelerador, ele liga o motor de novo e volta a andar normalmente. Carros que são equipados com este sistema, eles têm uma bateria que é adequada para este sistema também. É uma bateria que é fabricada
com uma outra estrutura que já prevê que ela vai ter que lidar com muitas partidas, então ela é adequada para esse sistema. Então, o que acontece aqui, que eu acho que é importante reforçar, é que se o teu carro tem sistema de start-stop, é muito importante na hora de você fazer a substituição da bateria, você adquirir uma bateria nova que seja adequada para o seu carro, para um carro que tenha o sistema start-stop, tá? Porque aí sim não vai fazer diferença, tá? E ela vai ter a durabilidade normal e tudo mais. É óbvio que é uma bateria mais cara, porque ela tem uma tecnologia diferente, né? Mas é importante que seja adequada. Se você coloca uma bateria tradicional num carro que tem sistema start-stop, aí sim você vai ficar bem estressado, porque aí sim a bateria vai morrer ultra prematuramente, né? O Luizinho, ele deixou um comentário aqui estranhando de eu ter falado para rodar com o carro no último vídeo, para recarregar a bateria. Ele fala aqui que no ponto morto, dentro da garagem mesmo, a bateria consegue recarregar, porque o alternador, né, a correia do alternador independe do carro estar andando ou não. Tem razão, talvez eu tenha me expressado mal. É complicado, né? Às vezes a gente acha que uma informação é simples demais e a gente acaba não dando. Isso é uma coisa importante da gente ressaltar. Sim, o alternador, quando a gente liga o carro e no painel a luzinha da bateria apaga, significa que ela já está sendo carregada, que o alternador já está carregando a bateria. Então, se a sua preocupação é única e exclusivamente a carga da bateria, só ligar o carro e deixar ele lá ligado funcionando já resolve, sim. O que eu quis ressaltar no último vídeo, e por isso que eu recomendo que vocês andem com o carro, é que isso não ajuda só na recarga da bateria, isso vai fazer com que todos os sistemas do seu carro entrem em operação. Então você vai aquecer o motor, o sistema de arrefecimento vai entrar em operação, você vai engatar marchas e o câmbio vai rodar, também vai aquecer o óleo de lubrificação do câmbio, e ele vai né, rodar efetivamente. Você vai movimentar os pneus do carro, que também é importante para ele não calejar, né, não criar, não ficar deformado por estar sempre, durante um período muito grande, sempre na mesma posição, enfim. Todos os sistemas do carro, quando você anda mesmo com o carro, né, põe ele para rodar, todos os sistemas vão funcionar e isso é saudável para o carro inteiro, ok? Então, só reforçando, se a sua preocupação é só com a carga da bateria, o Luizinho pôs bem aqui que com o carro parado ela já vai ser carregada, tá? A minha observação de andar com o carro foi só essa, para que todos os sistemas funcionem. E depois, o Irício também fez um comentário aqui que a gente precisa esclarecer. Ele diz o seguinte: ligar para dar uma volta no quarteirão com faróis ligados não adianta nada, a carga não repõe o gasto com a partida e luzes ligadas. Aqui a gente tem uma observação bem importante que eu falei no último vídeo e já comentei aqui também, mas é sempre importante reforçar. Quando a gente liga o carro, quando o motor do carro liga, quem entra em operação é o alternador para fornecer energia para o carro inteiro, para todos os sistemas elétricos e eletrônicos e devolver carga para a bateria. Então, não, se você sair para andar com o carro, ou se, enfim, só ligar o carro lá, ligar o motor do carro, né? Mesmo que tenha coisas ligadas, farol, rádio, luz de cortesia, o que for, o alternador consegue sim repor a carga da bateria, porque é ele que está fornecendo energia para esses recursos e não mais a bateria.
e também devolvendo carga para a bateria, tá? E o último comentário que eu achei muito importante a gente conversar sobre é do Luiz, que diz que qualquer carro fabricado há menos de 20 anos desliga automaticamente rádio, vidros, saída 12 volts na hora da partida e só religa caso o motor tenha dado partida. Bom, este acho que é outro caso de eu ter me expressado pobremente no último vídeo. Sim, os carros atuais, eles funcionam desse jeito. Quando a gente entra no carro e gira aquele primeiro estágio da chave só da ignição, né, onde acendem as luzes do painel e tal, durante esse tempo, qualquer coisa que ligar está sendo alimentado pela bateria. Rádio, faróis, luz de cortesia, tudo. Celular carregando, tudo isso está saindo da bateria. Quando a gente vai dar partida mesmo no carro, né? Enquanto a gente está segurando a chave naquela posição de partida, o carro tem um sistema que desliga todo o resto para que a bateria possa se dedicar só ao motor de partida. E assim que o carro pega e a gente solta a chave, quando ela volta para a posição de ignição, tudo volta a ligar, mas aí como o motor já está ligado, quem fornece energia é o alternador. Então, a colocação dele é bem pertinente, isso realmente acontece. A questão é, e talvez seja a minha maior preocupação nessa situação, se você entra no carro e já dá partida, né, no carro, beleza. O tempinho que a bateria teve que fornecer energia para esses recursos que ficaram ligados do dia anterior, né, e para a partida é bem curtinho, né? A questão é, se você é o tipo de pessoa que entra no carro, aí gira a chave e liga o rádio, né? Aí os faróis já acendem porque já estavam acesos, né? A luzinha de cortesia acende, enfim, você põe lá o celular para já ir carregando e começa a preparar o carro, né? Ajeita a mochila, ajeita as crianças e tal. Durante todo esse tempo que você ainda não ligou o carro, é a bateria que está fornecendo energia para todos esses recursos. Aí na hora da partida, durante o momento exato da partida lá, o carro desliga tudo, mas a bateria já foi consumida, né? E aí você dá a partida e o alternador começa lá todo o trabalho dele. Então a questão é essa: se você, de novo, se você liga imediatamente o carro, tudo bem, mas se você tá fazendo coisas com esses sistemas energizados antes de dar a partida no carro, você tem que ter em mente que quem está sendo consumida é a bateria, e aí consequentemente depois o teu alternador vai ter que devolver essa carga para ela. Belezinha? Acho que isso mata os nossos comentários. De novo, eu gostaria de agradecer muitas pessoas que deixaram esses comentários. Eu acho que até agora foi a matéria que mais repercutiu para comentários assim bacanas que a gente pudesse discutir a respeito. E esse o meu objetivo maior, é entender as necessidades de vocês, as dúvidas de vocês e a gente conversar sobre elas. Eu acho que isso enriquece demais o nosso material, as coisas que eu posso trazer aqui para vocês. Então, muito obrigada e continuem fazendo, por favor. Então, novamente, os comentários continuam mega disponíveis para vocês conversarem comigo, deixarem as dúvidas, as sugestões, alguma consideração. E se vocês gostaram da dica, por favor, deixa o joinha, compartilha com a galera, se inscreve no canal e ativa lá em algum lugar aí o sininho de notificação, que ajuda a gente pra caramba. E a gente, como sempre, se vê no próximo vídeo. Ai, gente, vocês me desculpem pelo vídeo ter ficado longo, eu achei só importante comentar sobre tudo isso, e me desculpem pela cara amarela, porque eu estou com uma crise de enxaqueca terrível.
Eu tô na minha segunda gravidez, na primeira já foi assim, a gravidez me desencadeia crises mais fortes ainda de enxaqueca e hoje, infelizmente, eu tive que gravar o vídeo me sentindo um pouquinho mal aqui. Eu espero que isso não tenha prejudicado muito o conteúdo e de qualquer forma é sempre importante ressaltar que se ficou alguma dúvida ainda, vocês têm aí os comentários para conversar comigo. Belezinha? Tenham um ótimo final de semana e se vocês estão vendo pelo UOL, tenham uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo.